Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? E com você, tá tudo bem, seu Rodrigo? Eu tô bem, dona Luciana. Ai, agora ele fez certo. Ai, que bom, gente, porque a gente teve que parar a gravação porque ele fez errado. Não foi por causa disso que a gente parou a gravação. Foi por causa disso sim, deixa eu imaginar, deixa eu sonhar com o que eu quero. Sonhe. Caraca, não tenho porra nenhuma nessa vida e não posso nem nisso fazer. Ai, meu Deus. E a gente tá aqui hoje pra gravar mais um programinha e um daqueles que o povo adora. Isso. O Causos de Defunto. Isso, e pra isso a gente tem A Érica. Convidada. Isso. Ô, Lu, hein? as pessoas adoram saber as histórias dos defuntos. E o melhor de tudo é que, assim, eu não sei por que eu tive a ideia da gente chamar... Começou com a Solami, gravando esse programa. E eu morro de medo de falar desses assuntos. Principalmente a gente grava à noite, aí eu não consigo dormir direito. Ah, coitadinho. Eu tenho medo, Luciana. Você sabe que eu sou uma pessoa assustada. Cagão. Não sou cagão. Cagão é muita coisa. Mas Oi, Érica, tudo bem? Oi, cagão, tudo bom? Que isso? Na minha cara, assim. Tô presente. Érica, pode falar. Também sou cagona, Roy. Então. Será que é mal de capricorniano, Érica? Deve ser. Capricorniano é tudo... A gente cuzão, pode falar, cuzão? Pode. A gente foca em um tema que é, tipo, ganhar dinheiro, ficar milionário, e o restante a gente é tudo cagão. Exatamente. Se a gente ganhar muito dinheiro, o que a gente vai fazer? Acabar com os defuntos. Puta, Pra gente não ter mais medo. Cara, sabe, eu vou falar um negócio. Luciana, a gente precisa fazer um novo programa. Eu ganhei na Loteria 2. Eu ia comprar, porque nós fizemos um, foi bem legal. Mas eu ia fazer um outro, que esse eu ia escalonar mais. Eu ia falar que eu ia querer comprar um castelo, tipo, sei lá, na Europa. Porque eu ia ter muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. E eu não teria problema, Luciana, em comprar aqueles castelos que, tipo, tem aqueles... como que é o nome deles? Cemitério atrás deles. Eu ia achar muito foda, cara. Pensa assim, os meus familiares tudo ia morrer, os familiares que eu gosto, né? Então são poucos. Então, os dois só? Tua mãe, teu pai e teu cachorro enterrado tipo lá no cemitério. E eles iam ficar ali, ia ser muito foda, porque às vezes você pode, aquelas cenas tipo filme americano, sabe? Que você senta lá na frente lá do caixão lá da pessoa lá e fica conversando. Eu ia curtir um negócio desse, eu ia deixar organizadinho, eu não ia ter medo não. Ai do céu, mas se você tendo condições de comprar o que você quiser, você vai investir seu dinheiro num cemitério atrás da tua casa? Eu não teria problema nisso, não. Engraçado isso, né? Muito bizarro, por sinal. Escatológico, né? Mas acho que é porque eu não vejo defunto. Se eu visse defunto, talvez eu não teria essa ideia. Eu acho que só teve essa ideia porque você não é milionário e porque isso não vai acontecer. Então você mesmo não vai que você comprar. seja. Luciana, temos o Elon Musk aí, que é um cara tonto. Ele é tonto. Ele é rico lá e ele fica só com as estranhezas dele, que é excêntrico. Se é pobre, é zoado, é louco, né? Mesma mas é coisa milionário, de quando a gente excêntrico. fala de quando o rico usa baseado. Pra eles é ser excêntrico, pra relaxar. É pra relaxar. Se a gente usar, a gente é nóia. É nóia. É nóia. Que nóia. leva tapa na cabeça, seu nóia. Isso. Coloca dentro do camburão e joga pimenta na gente lá. Mas enfim, isso não acontece no Brasil. E eu moraria num lugar onde teria um cemitério atrás. Mas os cemitérios ali é bonitinho, né? Não é aquele negócio, parece tipo Vila Formosa, né, gente? Ô, Érica, você conhece Vila Formosa? Vila Formosa é zoado. Minha família mora em Itaquaquecetuba, cara. Vila Formosa é Alphaville. Porra, o cemitério de Vila Formosa é o Alphaville? Não, mas o cemitério perto do Itaquá, porra. Porra, então não. Então, tá vendo, ó, esses aí pelo menos tinha que ter o quê? Tipo, 15 pessoas ali, que as famílias ali, eles tinham 1 milhão de empregados. É capaz dos empregados ficar lá pra te atazanar e a família não.
Ou sim também, porque eles são Caralho, seria muito foda, hein? Eu não moraria, não, já desisti. Eu compraria na planta. O cemitério, cara, de Itaquá é tão zoado, é um cemitério público. Sim. E minha família não tem, né, o túmulo. Hoje, se eu morrer, eu vou ser enterrada no túmulo da família da Andréa, né? Na verdade, só casei com ela por conta desse túmulo. Tá certo, justo. E aí, cara, olha que zoado. Meu pai foi enterrado e minha mãe, tadinha, bonitinha, tava pagando lá, fez uma lápide bonitinha, colocou a foto dele 3 anos depois, cara. Acho que se duvidar, os bichos não tinham nem comido a roupa dele. A coitada da véia foi lá, acho que num dia de finados, aí tinha um entulho enorme no meio do cemitério. Sério, cara, eles abriram vários túmulos, ela pagava um valorzinho lá por mês, não avisaram a véia. Daqui a pouco ela tá andando, ela disse que ela viu a fotinha do meu pai no chão, que cara. Que zoado, cara. Porra, nossa. É, pesado. O Vila Formosa é muito pique. bom, por sinal. Só tem elogios. Equipe do Vila Formosa, me tratem bem quando eu formar aí. Provavelmente a Luciana não vai pagar. Ah, não vou, gente. Sabe por quê? Ó, minha família era assim. Minha avó, ela tinha um desejo de quando todo mundo morresse, ficar num lugar só, né? E aí ela comprou um prédio, né? A gente falou que aquilo era... É um cemitério lá em Santo André que é um predinho, parece uma Coab, assim, isso, é o Pombal lá, né? Então eles colocam os mortos em cima, nas assim. caixinhas. Aí tinha um negócio escrito assim, família Fidelis, ia ficar todos mortinhos lá, né? Os que ela queria, né? Mas aí ela morreu. Aí pergunta se os filhos queriam pagar. Porque é caro pra caralho, né? Você pagar essas coisas. Então, mas é que tá aí. Não, deixa eu terminar de contar. Não, mas assim, ó um ponto que é interessante. Se todo mundo morrer da família, ninguém mais vai pagar. Eles vão continuar deixando ali? Então, era isso que eu ia falar. Porque aí ninguém quis pagar. Aí já era, né? Cataram os mortos, tacaram eles lá pro cemitério, que eu não lembro o nome lá de Santo André. É público? Que é público. Tacaram a véia, o velho e a minha tia, tudo tacaram os ossinhos lá deles, jogaram num bagulho qualquer lá, que eles estão nas caixinhas. E já era, sabe? Aí você olha e fala assim, aí, que adiantou? Pagou. E no fim das contas foi pra caixinha. Minha avó é o 1 milhão não sei quanto número, porque nem nome tem na caixinha. É só um número. Então, não, cara, não pago por esse negócio, não. Depois você morrer, eu vou morrer. A gente não vai ter filho. Não. Como vai ficar? Vão jogar nós da caixinha e eu gastei dinheiro à toa. É verdade. E se vocês morrem juntos? Caraca, aí fudeu. Vai ficar Pode acontecer. Dia na caixinha, depois vai passar um mês, eles não receberam a grana, vai tirar esses fudidos daqui. E joga nós na caixinha lá, pequenininha. Aí a gente vai virar só um numerinho de merda e já era. E essa é a vida. É tipo CPF, você é um número de merda pra todo mundo e já era. E quando você morrer, você é. Érica, a gente tá falando de morto aqui e tal. E é o seguinte. A gente tem aqui o nosso Causos de Defunto, onde a gente traz os nossos amiguinhos pra contar as coisas legais que eles passaram ou não tão legais. Normalmente não é legal, tá? Mas se você tiver coisa legal, você será a primeira a trazer, tipo, nossa, isso aqui foi sensacional. Pode trazer sim. A meta é deixar perturbador, entendeu? Para que as pessoas que escutam, elas ficam pensando nisso. Estou dando gatilho agora nas pessoas. Não pensa no diabo que não pensa no diabo que senão ele aparece. Beleza. Tá? Isso. Então vamos lá, Érica. Vamos lá começar os assuntos aí. Como que aconteceu a primeira vez? Como que foi? Então, você que está ouvindo agora, nesse frio... Que dia que esse programa vai ao ar, você sabe? Assim, mais ou menos? Daqui a quantos... Eu acho. Vai estar frio ainda? Vai então, ser beleza. Dia 5. Dia 5 de junho. Junho. Junina. Você que está aí, solteira, abandonado, nesse frio, escutando esse podcast agora, um dia você já foi criança. E você pode ter sido uma criança cagona como eu e o Roy. Sim, sempre. Eu sempre fui uma criança medrosa pra caramba. Nível hard. Sou de família com vários irmãos, né? Além de mim, hoje tenho mais 5, mas éramos em 7.
Okay. E eu sempre a única medrosa da família, que cacete, né? Porque não podia nem, né, ter um ali também medrosinho. Meu medo era tão grande, isso eu tô falando antes dos 13 anos, que foi quando aconteceu de ver primeiro morto. Meu Deus. Meu medo era grande só de sentir. Eita. E eu sentia muito a presença do que eu não conseguia explicar, eu nem conhecia. Então eu era aquela criança que tinha medo de levantar à noite para fazer xixi. Eu tenho até hoje. Tem até hoje? Tem. Caraca, não, já perdi isso. O medo de levantar de madrugada para beber água, para fazer xixi. E aí eu tinha umas estratégias, né? Dormia num quarto todos os irmãos. Então, quando eu tava querendo fazer muito xixi, eu não tinha coragem de atravessar a cozinha para ir ao banheiro. Eu ia pra cama do meu irmão e mijava na cama dele. E aí eu mijava lá e já dormia ali. E depois, quando tava amanhecendo, eu ia pra minha. Ele nunca acordou você dando uma mijadinha nele? Não, ele acordava no outro dia, só que assim, a minha mijadinha, ela era cabaça, né? Podia pelo menos tirar a roupinha ali e fazer, né? Não, eu fazia por cima da minha roupa mesmo e ele acordava seco, só que com um lado da cama molhado. Sobrava pra mim sempre. Todo mundo sabia que era eu. Lógico, a roupa tava mijada é quem? Era eu. E aí, cara, assim, esse medo me acompanhou muito, mas tô dando risada agora, mas era um medo surreal. Pra você chegar nesse nível, é que o medo era muito grande. Uhum. Quando morria alguém próximo, e assim, não era alguém que eu era amiga, sabe? Tipo, era amiga da minha mãe, eu era uma criança, amiga da minha mãe, porra, não era nada minha. Mas o que acontecia? Na hora de dormir, eu tava desencanadona. Nossa, o soninho bonitinho. Daqui a pouco a pessoa vinha na minha mente, do nada. E aí, aquilo ia tomando uma proporção. E comigo sempre aconteceu assim. Quer dizer, sempre não. Minto. Vou contar aqui algumas histórias que não foram dessa maneira. Mas, no início foi assim. Começava de uma maneira branda, como se eu estivesse sentindo algo estranho dentro do quarto, e aquilo ia se intensificando até que bingo, é a Cida que morreu, a vizinha. E aí aquele cagaço começava, eu começava a ficar com calafrio, e, sabe, eu me cobria e eu não conseguia ficar com a cabeça coberta por medo de que se tivesse ali do meu lado. Você ia ficar ali coberto na dúvida, né? Será que tá aqui do meu lado? Exato, então eu ficava tentando encontrar, assim, enxergar alguma coisa num escuro absurdo. E eu lembro dessa Cida especificamente, que é como se ela conversasse comigo, cara. Ela falava assim... Mas espera, isso você sabia que ela tinha morrido? Sim. Ah, ok, eu achei que, tipo, ela morreu, ninguém sabia e você sabia que ela tinha morrido. Não. Tanto é que, assim, até então, eu achava, minha mãe, meu pai, todo mundo... que era medo de uma criança, porque sabe que a Cida morreu, né? Então, ok, mas aí a Cida falava comigo, eu sei que você tá me vendo. Meu Deus! Eu sei que você sabe que eu tô aqui. Eu só quero mandar uma mensagem pra minha família. E eu não quero. Vai mandar pra outro? Não quero, desgraça. Cara, então a porra da Cida morria, e aí eu ficava umas 3 semanas sem conseguir dormir direito, e só dormia bem quando eu ia pra cama da minha mãe. Era terrível. Mas ela chegou a passar mensagem ou você nunca deixou? Não, né, não tinha maturidade. Sim. Eu achava que se eu me abrisse, tipo, tá bom, Cida, tá, o que você quer? E ela se materializasse ali, eu morreria. Era essa a minha ideia. Okay. Então, assim, aí tinha esse medo todo, ok, até os 13 anos de idade, aonde morreu o Luizinho. Eu gosto de dar nome aos bois, entendeu? E eu vou até descrever um pouco o biotipo do Luizinho pra você que está ouvindo essa história. Filha da mãe. O Luizinho era... Oi? Não, eu tô tirando meu fone aqui pra eu não ouvir o Luizinho. Luizinho era irmão do meu cunhado. Ok. Luizinho era um moreno, rosto redondo, cabelo enrolado curto, baiano. Beleza, novo, devia ter uns 20 e poucos anos.
Luizinho morreu matado. Eita, pega. Não sei como. Eu tinha 13 anos, enfim. E aí, nessa noite, a minha família, minha irmã, né, porque era o cunhado, foi pro velório, enfim. E eu fui dormir com a minha mãe. Falei, não vou arriscar. O Luizinho já era relativamente próximo, né? Já tinha um contato, né? Já tinha um contato, era quase da família. Fui dormir na cama da minha mãe. Tô dormindo sossegadona, daqui a pouco eu acordei de madrugada. Sentei na cama. O Luizinho tava sentado, cara, nos pés da cama da minha mãe, com a mão assim pra trás, olhando pra gente que tava deitado, e ele só ria. E eu quis gritar, quis falar, e não saía nada, cara. E eu fiquei ali, eu não sei por quanto tempo, né? E até que minha mãe acordou e falou, o que tá acontecendo, menina? Bota dormir, desgraça. Bota dormir, pô. Já trouxe pra cá, ainda vem atrapalhar meu sono. Aí eu, não foi nada não. E virei e consegui, acho que porque ela tava ali, dormir, né? Só que no outro dia, reuniu todo mundo, blá, 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 blá. E minha mãe falou, minha mãe cearense arretada. Érica disse que eu acho que eu tinha dito pra ela de manhã, né? Érica disse que viu o Luizinho ontem à noite. Aí todo mundo começou a rir da minha cara. É lógico. Quem tem família de muitos irmãos sofreu assim bullying funciona. desde que nasceu. É lógico. E aí todo mundo rindo, tá bom. Não, eu vi, tá bom, Érica, vai, que viagem. Até uma hora que minha irmã falou assim, tá bom, então já que você viu, então que roupa que ele tava? Aí eu falei, ele tava de camisa branca, de botão, com uma calça bege. Aí, cara, na hora todo mundo se calou. Ela que tava rindo, tirando uma, ficou, caramba, pior que ele foi enterrado com essa roupa. Meu Deus. Aí assim, eu falei, mano, até então eu tinha uma expectativa de ser viagem, né? Sim. Criança, medrosa, mas a roupa igual, cacete. Aí ao invés de melhorar o meu medo, né? Não, piorou, foi verdade. Alguém fez assim, é verdade isso, a sua viagem. Aí você fala, puta que pariu, eu queria que fosse só zoeira. Mentira, o cara tava de camisa preta e bermuda de surfista, não. Caralho, mano. Aí isso foi a primeira vez que eu vi, de fato, um morto, porque até então era só o piquicida. Eu sinto a presença, enfim, ficava virando de costa pra olhar quem tá ali e nada. Pode continuar? Continua, lógico. Então, aí, eu já tava com 26 anos, deu um pulo, né? Dos 13 aos 26, só medo, mas enfim. Chega uma hora que eu acho que dá uma tranquilizada, né? Assim, não fica tão forte, eu não sei se a gente tá um pouco mais velho e começa a pensar em outras coisas e em ter outras prioridades, que a gente acaba meio que deixando um pouco de lado, assim, ou prestando menos atenção, né? Então, Roy, cara, vou ser bem sincera contigo. Eu fui nesse nível de medo, de calafrio, de não conseguir dormir sozinha num quarto, a não ser que fosse de luz acesa, até os 29 anos. Meu Deus. Eu não conseguia. Eu tentava, não conseguia. Aí tiveram alguns agravantes. Porque quando eu tinha de 13 para 14, meu irmão se suicidou, cara, no quarto que a gente dormia. Entendeu? Então ele tomou medicamento. Então, assim, ali já ficou um ambiente mais tenso. Sim. Lembrança então, e tudo mais, né? E é negócio. Exato. Então, talvez eu até tivesse conseguido lidar com isso numa boa, mas ali não dava. Enfim, aí quando eu tinha 26 anos, casei. Casei e fui morar no Guarujá. Ó, chique, hein? Só isso também. Tô brincando. E aí eu casei, fui morar no Guarujá, só que eu trabalhava em Santana, São Paulo. Fazia viagem. Uma viagem. Então o que acontecia? Eu arrumei um fretado, era aquele fretado
leito, né? Aquele ônibus leito lá. E eu era a primeira que ele passava para pegar 4 da madrugada. Meu Deus. Para eu chegar às 7 horas em São Paulo. Tá. E aí tá. Beleza, tava tudo normal. Eu descia, morava no primeiro andar, descia as escadinhas, o busão parava. Enquanto ele não chegava, eu tava sentada num banquinho lá da garagem. Normal, ok. Aí até um certo dia que minha irmã falou assim: Érica, o João morreu. João era um amigo da família. Ok. Tá? Muito próximo, ok, João, só que eu tava no Guarujá, João Itaquá, não fui no velório, enfim. Ok. Sabia que o João tinha morrido, aí começou a noia. Caceta, mano. Quando eu ia levantar para escovar os dentes, me arrumar para ir trabalhar, aí comecei a sentir algo estranho dentro do banheiro. Algo estranho dentro do... Eu, cacete, aquela coisa, aquele incômodo, aquele medo. E aí escovava os dentes olhando para trás, olhando aquele medo de aparecer alguma coisa ali. E o negócio foi se fortalecendo à medida que eu também mostrava que estava com medo. Sim. Gradativamente, assim, sabe? Então, assim, de uma semana para outra, o negócio que começou com um desconforto de escovar os dentes se tornou no João está aqui no banheiro. E daqui a pouco, João está com um terno azul marinho, uma camisa branca por dentro e uma gravata. Tá, você João via tá ou você vendo começava que eu tô vendo a sentir... você tinha essa sensação que ele estava vestido assim? Exato. Tá. Eu não via ok, mas como... você tinha... Exato, como eu vi o Luizinho, por exemplo. Tá. Mas eu sentia aquilo tão forte que eu conseguia descrever. Caramba. Entendeu? Érica, hoje você, com o seu terreiro, você trabalha tudo, você pensa que é o seguinte, isso pode ser, era ele mesmo, ou era alguma entidade, ou alguma forma, pensamento ali que você ia criando pra ter essa sensação tão forte, ter esse desconforto tão forte. Você sabe, assim, eu sei que é complicado a gente falar, não, é isso ou não, mas, hoje eu acho que pode ser isso, ou penso que poderia ser mais ou menos dessa forma. Porque, assim, às vezes a gente cria, né, as bilolas na nossa cabeça e a gente começa a viajar, a inventar isso tão forte. Quando a gente era criança no prédio, desculpa te interromper aqui, mas a gente criou um negócio chamado a mão branca. E era um espírito, que era uma mão que aparecia atrás do prédio. Só que a gente começou numa zoeira. Só que chegou num ponto que tinha criança que falava que via. Mas assim, então, pensa que eram muitas crianças pensando a mesma coisa, no mesmo lugar, né? Tudo isso, então... Então, Roy, eu sinceramente pensaria que poderia ser qualquer outra coisa... principalmente uma viagem da minha cabeça, uma criação mesmo, se não tivesse tido uma confirmação, entendeu? Como aconteceu com o Luizinho, de eu falar da roupa e minha irmã falar, porra, ele foi enterrado com uma roupa dessa cor, né? Descrevi a roupa que o cara tinha sido enterrado. Com o João aconteceu a mesma coisa, só que com o João o processo foi mais demorado. Eu já estava num ponto de, quando eu descia as escadas, eu achava que o João tava vindo atrás de mim, cara. Caraca, que bizarro. Era uma coisa louca que eu comecei a virei pra minha esposa e falei assim, desce comigo porque eu tô com medo. Ela começou a descer com um sono do caramba, 4 da madrugada, sentava comigo lá no banquinho e esperava o ônibus. Quando o ônibus chegava, eu era a primeira, né? E aí tinha a cabine do motorista, tinha uma porta separando. E aí aquela porta, quando você abre, acendem os números, né, das poltronas. Quando você senta, alguns segundos depois apaga aquela escuridão. Aí o que acontecia? Eu achava que o João tava dentro do busão, cara. O negócio começou a ficar absurdo. E eu parecia uma criança. Quando ela falava, não vou descer, eu chorava igual criança. Aí, cara, até que a melhor coisa que ela fez na vida foi, eu não vou, senão você vai pirar, daqui a pouco você tá ficando doida, cara. Olha que pé que tá aí, só a proporção que tomou. E aí eu tive que enfrentar com um cagaço, então aí eu fui começando a ter alguns recursos, né? Deixava a luzinha do celular acesa. E aí, enfim, como eu confirmei que era o João, de fato, conversando com a minha irmã,
falei, ó, tá acontecendo isso, eu acho que eu vi o João aqui, que não sei o que, ele tava com uma roupa assim, assim, assado. Aí a mesma coisa, isso é outra irmã, tá? Okay. A mesma coisa. Ela falou assim, caramba, Érica, pior que o João foi enterrado de terno azul marinho mesmo, Érica, que não sei o que. Então, cara, isso eu não consigo, assim, pra mim isso foi uma confirmação de que, de alguma maneira, eu devo ter atraído, sim, o João, por pensar muito pela nossa ligação, e aí o meu medo intensificou isso, e, enfim, de alguma forma ele veio até mim. Eu acredito que tenha sido isso. Pode entrar uma forma de desespero do morto, né? Ele olhar e falar assim, pô, tem uma sintonia, eu preciso passar algum recado, preciso falar, porque, né, nem todo mundo tem um conhecimento de alguma coisa, e entra essa aflição, né? Sim, e ele não tava feio, ele tava normal, bonito, alinhado, cabelo penteado, meio molhadinho com gel assim pra trás, sabe? Super alinhado, não era uma imagem amedrontadora, mas o fato de saber que o cara tá morto já me deixava, nossa. É engraçado, quando minha avó morreu, a mãe da minha mãe, eu lembro que às vezes eu sonhava com ela. E eu tinha uns sonhos muito bizarros, que eu sonhava que ela tinha sido enterrada viva. Sabe aquele negócio assim? E aí eu sonhava às vezes que eu tava no cemitério. E ela falava comigo lá, tal, e às vezes ela falava, tava aqui enterrada aqui, saí e tal. E aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, vó, vamos fazer uma coisa? Eu não tô gostando não de ficar conversando com você, porque eu tô ficando com medo. Então, tipo, eu não quero mais trocar ideia com você. Porque não era uma coisa saudável. Não era um negócio de você sonhar que você tá comendo com ela, que você tá passeando. Não, tá no cemitério, ela fala que foi enterrada viva, cara. Que bizarro horror. Isso. E aí eu falei isso pra ela e nunca mais sonhei com a minha avó. Puta, cara, eu não lembro de ter feito esse pedido, mas... Érica, tá vendo? Você tem que aprender a, tipo, por favor, gente, não me atrapalhe mais no meu soninho. Cara, eu acho que o meu desespero era tão grande que... com certeza, né? Como toda criança, acho que... Aí eu já não era mais criança na época do João, mas me via como uma criança mesmo, de tão grande que o medo era. Caraca, mano, que sensação ruim, né? E não passa. Demais, cara. E ainda bem que aconteceu esse negócio de conversar com você e falar, não, ó, toma atento, porque senão vai te dando mais ar, né? E você vai ficando ali, você vai entrando naquela vibe, e aquele negócio que você falou aqui antes da gente conversar, tá gravando, que você falou assim, a gente precisa sempre estar com alguém que seja diferente e não dá arma pra gente, né? Traga uma conversa diferente, que faça a gente pensar diferente, que senão se dá ar pra você, aí o negócio descamba de vez, o medo vai vencer, e pra melhorar isso é uma tranqueira. Tem mais alguma coisa aí, Érica, pra falar pra nós aí? Então, tem mais algumas coisinhas aqui. Tá bom? Tá bom? Pode continuar aí? Pode continuar, tá tranquilo ainda. Então tá. Aí tá, cara. Aí dos 26, tá, beleza. Aos 29, eu já estava morando em Mogi. Ok. Me separei. E eu me separei, eu falei, eu vou voltar pra casa da minha mãe. Eu não quero voltar pra casa da minha mãe. Graças a Deus, ralei pra caramba, comprei meu apartamento. Eu não quero ter que alugar aqui pra voltar pra casa da minha mãe por nenhum motivo, muito menos por medo. Sim. Então, eu fiquei o primeiro mês, por Deus, cara, não é exagero. Eu fiquei o primeiro mês dormindo com a luz acesa. Okay. Tá? Só que assim, detalhe, eu moro num condomínio no qual lá embaixo, na garagem, as luzes já ficam acesas. Então, se você deixa a janela no vidro, já entra uma claridade. Né? Mas não, o medo era tão grande que eu tinha que ver tudo ali pra não ter medo. Quarto. A Érica deu um pauzinho aqui, mas tá e voltando. Aí como... Opa! Isso. E como mais do que medrosa, eu sou muquirana. Avá.
Nós precisamos, Ser Érica, muquirana me fazer um favoreceu. programa falando sobre isso, Érica. Precisamos. Quando passou o primeiro mês, chegou a conta de luz, cara, absurda de alta, eu falei, não dá pra eu continuar pagando essa luz desse jeito, não. Vou Então sair na mão com esses a... defuntos, mas eu vou apagar a luz. Eu vou apagar a luz. Aí eu comecei a deixar só no vidro, e beleza, aí fui lidando, né? Já não tava gastando tanto e tava me sentindo um pouco mais encorajada, corajosa, enfim. Aí beleza. Ok. Certo dia, eu estou indo pra minha casa, né? Vindo, né? Porque eu estou aqui em casa agora. Estava vindo para casa, vindo do serviço, subindo as escadas. Daqui a pouco, do segundo lance de escadas, de uma das portas ali dos apartamentos, sai uma cabeça de um cara, meu. É como que se o cara estivesse dentro do apartamento, ouvindo alguém subindo as escadas, então ele fez assim... Sim, igual o pessoal faz no metrô, no trem, pra olhar assim pra fora. Exato, ele varou a porta com a cabeça dele estava normalzinha, e eu olhei, ele voltou, era um cara novo, um cara branco, enfim, só estou descrevendo para vocês entenderem. Imagem mental. E, mano, se alguém me falasse isso antes de acontecer, eu falaria, ir embora na hora. Mas não, eu continuei subindo e pensei, ixi, não era eu. Érica, cortou aqui, você parou no ish. Subi. Peraí. Cortou você de novo. Agora parou você no ish. Na hora que você falou que você estava subindo a escada e falou ish. Então, aí eu tava subindo as escadas, né? Okay. Na hora que ele colocou a cabeça pra fora, eu pensei, se alguém contasse isso pra mim antes de acontecer, eu ia falar, eu vou desmaiar, eu vou embora, eu não vou continuar subindo. Só que eu continuei subindo e pensei, ixi, não era eu que ele tava esperando, não. Olha! e fui, e continuei subindo, cheguei em casa, aí fui lavar a louça, arrumar as coisas, tô lavando a louça, porra, no mesmo dia, aí daqui a pouco eu começo a escutar, gente, uma pessoa andando, arrastando os pés. E o som era, vou tentar reproduzir, era algo meio... bem devagar desse jeito. Aí, de novo, eu comecei a olhar pra trás e não vejo ninguém. Aí, falei, não vou terminar de lavar essa louça, não. Não tava aguentando, o medo tava muito grande. Fui pra cama. E aí a imagem começou a se formar na minha mente, de uma senhora. Parecia uma senhora evangélica. Ela tinha um saião, ela tinha um coque grisalho. Ela era um pouco gordinha, branca, já devia ter mais de 60 anos. Usava aquelas meias de pessoa que tem problema com varizes, circulação. Sabe? Isso, e chinelinho de enfiar o pé. E aí ela tinha um casaquinho de linha, assim, por cima. Enfim, essa véia tava andando em casa. Nem pra lavar a louça. Nem pra ir lá lavar minha louça, né? Fica na sua casa, te apavora e nem pra dar uma lavadinha nessa louça. Que coisa, Pois é. E aí, ali deu medo, ok, mas não foi tão absurdo a ponto de vou ligar pra alguém ou vou embora ou não. Deu pra segurar ali o cagacinho. Aí, beleza. Quando foi em 2018, meu pai morreu. E aí eu coloquei um negócio na minha cabeça, assim, acho que foi até uma válvula de escape, vamos dizer assim. Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo da família. Então eu conversei com ele, sabe? Eu falei assim, não é possível que eu vou ter medo de ver meu pai. Se ele aparecer pra mim, entendeu? Então assim, a partir de agora, eu quero perder esse medo, entendeu? Então, pai, você tá aí do outro lado, então se você aparecer pra mim, eu não quero ter medo e acabou. Aí beleza, cara. Aí chegou um dia que eu fui visitar minha mãe. Minha mãe tava mal pra caramba, minha mãe tava lá contando uns negócios e eu saí da casa dela me sentindo muito ruim, assim, enquanto filha, sabe? Porra, poderia dar uma assistência melhor, me fazer mais presente, que bosta de filha que eu sou, enfim, que não sei o quê.
E mal, e a André tava comigo no carro, e ela falou assim, não fica assim, se tá te fazendo tão mal isso, então puxa a responsa pra você, sabe, vai, ela precisava fazer cirurgia de catarata, sabe, então ela tava bem chateada. E aí eu falei, não, beleza, pode deixar que de hoje em diante, então eu vou pegar pra mim, eu vou levar, enfim. Uhum. Só que eu cheguei em casa ainda com essa sensação ruim, sabe? Me sentindo mal. E aí fomos deitar, tudo, o André dormiu primeiro. E eu tava naquele momento onde eu ainda não tinha adormecido, mas tava melamecá. Enfim, aquela angústia, aquele mal-estar, né? Daqui a pouco eu comecei a ver o meu pai dentro do meu quarto. Na porta, ele não entrou no quarto. Ele estava com mais 2 pessoas, com uma mulher e com um homem. E eles estavam com uma bata branca, cara. Uhum. E eu já vi pessoas assim com bata branca num outro lugar. Depois eu explico. E eles estavam com batonas brancas. Era uma mulher com cabelo comprido, loira, e um homem que eu não lembro muito agora. E eles faziam com as mãos assim como se eles estivessem jogando alguma coisa para mim, como para quem está ouvindo entender melhor, é como se eles estivessem fazendo um oraiê, mamãe Oxum, só que jogando as mãos para frente. E quando eles faziam isso, por Deus, gente, vinham pétalas de rosas brancas em minha direção. Olha. E eu só consegui observar eles fazendo 3 vezes esse movimento com as mãos, e aí eu já adormeci. Caramba. E aquilo foi muito... Pra mim foi muito bonito, entendeu? Foi apaziguador até. Eu relaxei e dormi. E aí, beleza. Mais pra frente, não sei precisar quanto tempo, bom, só para que vocês entendam melhor, meu pai ele não era um bandista, mas antes dele morrer, eu frequentava um outro terreiro e eu era ogã desse terreiro. E um certo dia eu convidei, ele quis ir, e praticamente toda sexta-feira eu passava lá, pegava e ele ia pro terreiro comigo. Te acompanhava ali no terreiro. Isso, ele me acompanhava e ele se achava o tal, assim, ai, minha filha está tocando, minha filha está cantando. Ele ficava se sentindo, né? E ele, tudo pra ele era baiano. Podia ser preto velho, podia ser Exu, podia ser marinheiro, o que fosse. O baiano. O baiano falou não sei o quê. Só que o baiano pra ele, e ele adorava aquele ponto marinheiro só, né? Beleza. Então, meu pai era esse cara, tá? Com esse senso de entidades bem feito, e ele adorava esse ponto. Aí, um certo dia eu tava em casa, tô no banheiro, felizona da vida, daqui a pouco eu tô cantando. Marinheiro, só eu não tenho amor. E do nada, assim, eu senti. E falei em voz alta e foi muito rápido, assim, não deu tempo de pensar. Falei, esse é o Dão. Meu pai era João, né? Então o apelido dele era Dão. Esse é o Dão, você é fogo, hein? Como se ele estivesse ali, cara, do meu lado. Então, isso foi só uma passagem, eu não vi, eu só senti. E talvez eu tenha até associado por conta do ponto que ele gostava. Sim. Tá? Então... não, vamos desconsiderar. Cara, é legal ter esse tipo de... Uma vez eu tive um negócio parecido com esse, Érica. Eu tava na casa da minha tia. E aí a minha tia, naquele dia ela resolveu fazer pirogue. Tava eu, minha tia e minhas 3 primas. O que é pirogue? Pirogue é uma comida do leste europeu. A Luciana é melhor pra explicar do que pirogue do que eu. Ele é porque minha mente é poluída, né? Ele é uma massinha, tipo uma massa de macarrão, e recheada com batata. Lá no leste europeu eles recheiam com chucrute, com várias coisas, né? Mas o mais comum é com batata e queijo e cozida na água.
E aí você faz o molho de creme de leite, ou molho de manteiga, tomate. E ele é bem gostosinho. Parece um pastelzinho. Tem o nome certo. A gente fala pirogue, mas não é pirogue que fala, é pierogi. É horrível. Que fala. Pierogi é muito feio, pierogi. Então eu prefiro falar pirogue porque sim que eu aprendi a falar, mas o certo é pierogi. Enfim. Tá bom. E aí a minha tia tava fazendo lá, ela tinha feito e a gente começou a contar histórias ali da minha avó, de como que ela fazia os negócios, tal, o que ela falava, enfim. E aí, ela usava um perfume, eu não vou lembrar a marca, mas ele parecia ele era compridinho assim, e ele tinha várias pontinhas, parecia um cactuzinho, só que... Sei, branco. Davon. Era Davon, isso. Uhum. E ele tinha um perfume muito específico, né? Ele era altinho, esse Davon, assim. E aí a gente sentiu o cheiro dela na sala, todo mundo. Não foi só um. Todo mundo sentiu o cheiro da sala. E lá na cozinha, as formas onde estavam os pierogues balançaram. Uhum. Olha aí. Sabe quando você pega assim, você levanta a forma e joga ela assim de novo na mesa? Faz plá! E eram Caceta. 3. Fez plá, plá, plá. Aí todo mundo foi lá pra cozinha pra ver. Porque era de manhã e eu estava com um monte de gente. Porque se fosse em dias normais, eu estaria na estação de trem lá em São Caetano, rumo ou volta pra minha casa, entendeu? Eu nunca iria lá ver se... Ai, minha vozinha mexeu... Come todos os pirogue e me deixa na paz, entendeu? Mas isso foi bem interessante porque aconteceu com todo mundo ali. Todo mundo sentiu o perfume dela e as 3 formas bateram assim. Foi interessante esse dia, mas esse dia eu não fiquei com medo, porque era de tarde. Porque se fosse de noite eu estava me cagando. Mas Érica, vamos lá. Você, quando você começou a trabalhar como dirigente de terreiro, e você pensa que esses medos, essas coisas meio que deram uma diminuída pelo entendimento ou pela questão até do trabalho energético que você anda fazendo? Então essas energias são energias que são... Porque assim, todo mundo fala, né? Aí esse é o ponto delícia pra gente trocar nesse papinho aqui de hoje. Todo mundo fala assim, se você está num terreiro, numa coisa espiritual, onde você trabalha ali, essas coisas se controlam ou deixam de acontecer. Né? Tipo, dá uma diminuída, porque você tá meio que trabalhando ali com aquelas energias semanalmente, então dá uma diminuída. Com você aconteceu isso? Ou não? Porque às vezes começa a acontecer mais, só que como você tem mais conhecimento, essas coisas, questão de medo passa. Você leva de boa aquilo e trabalha como se fosse uma normalidade na sua vida. Como que aconteceu mais ou menos? Então, comigo aconteceu antes de me tornar dirigente, né? Legal. Eu acho que o divisor de águas realmente foi a minha separação mesmo, né? Eu já trabalhava no terreiro nesse momento, então acho que foi uma junção do trabalho espiritual, porém eu não vou mentir aqui, eu não me lembro nunca de ter pedido... não que eu não tenha tido, acredito sim que tenha tido ajuda nesse sentido, mas eu nunca fui ao terreiro pedir ajuda para os meus medos. Muito louco até, né? Primeira vez que eu fui num terreiro, eu pedi já pra tirar um monte de coisa que fui com uma... o que pode fazer então? Daí você passa aquela lista de mercado, isso tá lá, dá pra fazer? Interessante, Érica, que bizarro. Interessante e bizarro ao mesmo tempo, né? Eu acho que no meu caso, Roy, o que acontecia? Era uma pessoa que tinha uma mediunidade ostensiva e uma pessoa naturalmente medrosa por já sentir isso desde criança. Nunca tive uma instrução nesse sentido, né? Que pudesse me deixar mais segura, mais tranquila. Só que quando eu me vi
numa situação na qual ou eu me encorajo e toco a minha vida sozinha, entre aspas, ou eu vou retroceder, entendeu? Então, ali foi o meu orgulho mesmo, falando mais alto, enfim, eu não queria ceder ao medo. Então, eu tive que arrumar coragem da onde não tinha, a mediunidade continuou ostensiva, mas foi, acho que mais um trabalho de enfrentar mesmo os meus medos. Não é que eu deixei de ver, nem de sentir. Continuo vendo, continuo sentindo. Só que agora sem aquele desespero que tinha antes, porque o medo que eu tinha, que vou ver, vou morrer, quando vi, não foi assim. Sim. Então é um pouco do conhecimento também, né? Aquele negócio, você sabe que ali é como uma crise de ansiedade. Eu vou trazer isso aqui pro que a gente sente. A crise de ansiedade, em algumas vezes, tá, gente? Eu não vou também generalizar. Mas as primeiras vezes que você fala, eu vou morrer. Numa outra vez que você fala, eu já passei por algumas vezes por isso, é só eu ficar de boa aqui que daqui a pouco vai passar e vai dar tudo certo. Então foi mais ou menos isso. Você meio que tipo, ok, gente, eu vi um defunto, não morri, tô bem aqui, passei já por outras vezes e segue o baile. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Exatamente. Não, é perfeita essa sua explicação, perfeita. E é claro que hoje, assim, cara, comparar... Até meu irmão esses dias brincou comigo. Mas como assim, Érica? Você que era daquele jeito, hoje ser mãe de santo. Né? Pois é, cara. Mas é interessante. Vai entender, né? Preparo também, né? Então, tem tudo isso. Tem o preparo seu físico, aqui, a Érica aqui encarnadinha, que ainda não é um defunto, ali, tocando terreiro. E vem também a preparação espiritual que tá ali o tempo inteiro. Por exemplo, eu nunca tive medo... Não, pera. Vamos refazer essa conversa. Quando a minha mãe incorporava em casa, normalmente eu não tinha medo. Eu tive medo a primeira vez. A primeira vez que eu vi, eu fiquei apavorado. Mas as outras vezes que aconteceu, por mais bizarro que seja, e por menos maturidade que eu tinha, eu tinha mais medo de ver defunto. Ele aparecer. Pessoas incorporadas, eu não tinha medo. Também não. Louco isso, né? É engraçado. E assim, a minha mãe... A minha mãe é impressionante, porque ela, quando ela incorporava, ela era outra pessoa total. Você não conseguia ver minha mãe ali. Mudava feição, mudava postura, mudava voz, assim, era impressionante. E eu não tinha medo, que nem eu falei. Eu já passei em momentos ali que você olha e fala, caraca, mano, hoje eu saberia como lidar, mas eu acho que eu ia racionalizar demais uma situação de um ataque espiritual, alguma coisa assim. E quando eu era criança, eu agia por instinto. Sim. Agia por instinto. E eu não tinha esse medo. Por exemplo, todo mundo ia embora, acabava os trabalhos lá em casa, lá tal. Eu ia dormir, eu tinha zero de medo. Eu tinha zero de medo. Mas se eu conseguisse imaginar que alguém ia aparecer ali na minha frente, aí pronto. Aí eu me cagava de medo. E eu tinha um outro medinho também. Que a Luciana acho que lembra disso. Eu tinha medo, porque como eu acho que eu contei isso até no programa que a Jaque participou, que era aquele lá que eu assisti aquela menina lá no Fantástico de noite lá, falando com a voz do capeta, e eu fiquei morrendo de medo daquilo, e eu ficava com medo de incorporar ou alguma coisa e aquilo tomar meu corpo, de eu nunca mais voltar. Sério, cara? Tinha um cagaço. A Luciana lembra disso. Eu tinha um cagaço porque é o seguinte, né? Você assiste os Emily Rose da vida, você assiste essas coisas, você fala, mano, vai entrar em mim, vai me deixar louquinho. E, então eu tinha um cagaço. Eu quando eu vejo os corajosos, inclusive não recomendo você nunca ser corajoso
com espiritualidade, porque a espiritualidade ela é meio sacana com você. Você é corajoso mesmo? Então vamos esticar essa corda, vamos ver até quanto você aguenta. E você sempre tem que ter prudência, porque às vezes você acha que não é ruim, mas você fala assim, minhas entidades segura tudo. Ok, segura... Aí que eu penso assim, achei maravilhoso. Porque elas até podem segurar tudo, mas se elas não quiserem, justamente pra você aprender o que você precisa. Exatamente, então assim... Você é muito corajoso, você sai enfiando mão em tudo que é lugar, fazendo tudo o ritual que alguém te ensina, te passou lá, que você viu no TikTok, qualquer coisa assim. E você entra com aquilo com a cara e com a coragem. E quando você vai ver, mano, o bagulho ficou tão complicado ali. Então, eu sempre... Eu antes de incorporar qualquer coisa, eu fiz um TCC praticamente. Eu ficava perguntando para as pessoas o que elas sentiam, o que elas não sentiam, se elas voltavam, se elas demoravam para voltar, como que não era, como que não era. Porque eu tinha medo de um espírito incorporar ali em mim e me deixar louco. Caramba. Eu tive esse medo, durante algum tempo. Precisou eu conheci muita gente, trocar muita ideia e tal. Porque eu ouvi histórias, tipo, nossa, quando eu era criança... Meu pai mesmo conta uma história dessa. Quando eu era criança, tinha uma mulher que tinha umas 3 casas assim do lado, que ela tinha um terreiro. Ela ficou louca. Aí eu, caralho, mano. E se eu ficar loucão, velho? E aí entra aquele negócio que depois eu reparei isso na terapia. Muito bom foi a terapia. Você quer ter o controle de tudo. É, isso que eu tô pensando aqui. Você quer ter o controle de tudo. Então, quer dizer, se alguém for te deixar louco, você perdeu o controle. Você não quer perder o seu controle. E então isso, inclusive, é uma merda pra quem incorpora, que você não quer perder o controle, então você não deixa as entidades trabalharem. Exatamente. Então, mas demorou, mas hoje em dia eu tô mais tranquilo nisso, né? Mas, enfim. Eu tenho alguns filhos na casa agora que estão relaxando mais nesse sentido, mas eram bem assim como você, não com medo de ficar louco, mas essa racionalidade dentro da espiritualidade eu acho que é interessante até certo ponto. Isso. Porque tem coisas que a gente vai morrer sem compreender, ou você acredita no que você sente, ou, cara... Você vai morrer procurando resposta e não vai ter. Uma vez eu no curso de teologia, a gente estava conversando sobre isso, que era assim, não tem como você ter religião se você não tem pensamento mágico. Exato. Então você tem que ter pensamento mágico. Para algumas coisas na sua vida, você sabe que não vai ser resolvido se você não levantar e fizer. Né? Porque você tem que fazer, você tem que se movimentar, existe essa movimentação. E não existe o pensamento, mas dentro do contexto religioso, espiritualidade, tem que existir o pensamento mágico. E nesse momento você tem que tirar toda aquela sua racionalidade, você tem que falar, cara, eu vou me entregar, aqui eu estou disposto a aprender, a escutar, a receber uma informação. Depois que você saiu de lá, aí você racionaliza. Isso serve mesmo, isso aqui não, tá? Como disse a minha terapeuta na última vez que a gente conversou, ela fez assim, uma coisa bem legal. Ela fez assim, a terapia começa quando a consulta acaba. Interessante, hein? E ela falou assim, isso também é válido para a religião. A religião começa a partir do momento que você saiu do seu centro religioso. Porque lá dentro... Olha, interessante isso. Não faz muito tempo, numa gira de Preto Velho, eu lembro de uma moça que passou com o Preto Velho que trabalha comigo, e aí ele virou para ela e perguntou: o que você quer me dizer? E ela falou para ele assim: não, hoje eu estou mais para ouvir do que falar. Aí ele puxou o ar assim, segurou nas mãos dela e falou assim: então, já que tu quer ouvir, pode deixar que eu vou falar. Ai, ai, ai. E aí ele sarrafou com o respeito de um preto velho, claro. Mas assim, ele falou tudo o que ela estava sentindo.
E aí falou, e no final das contas ele encerrou a conversa dizendo assim, olha, você veio aqui dizendo que estava mais disposta a ouvir do que a falar. Só que eu não sou obrigada a te falar nada. Au! E eu por dentro querendo, tipo, não, deixa eu sair daqui, eu não quero participar dessa conversa, sabe? Vai, gente, me chamaram, vai, tá ficando chato. Ele falou, eu não sou obrigado a te falar nada. Até porque, quando as coisas são muito, entre aspas, entregues de mão beijadas, as pessoas não acreditar. Verdade. Então você faz o seguinte, você aproveita esse... Aí ele pegou, deu, acho que algum banho, alguma coisa pra ela, mas falou, daqui até seu casuar, você vai pensando em tudo que você tem feito, aonde você quer chegar e qual é a sua participação para isso. Não sou eu que tenho que te dizer, a resposta tá aí dentro. Meu Deus. Então, cara, sabe... Eu nem sei pra onde que eu cheguei nesse... Por que eu cheguei nesse A gente ponto. tá aqui trocando ideia. Tamo aí. Tamo aí na atividade. Mas a gente... A terapia, a consulta, qualquer coisa começa a partir do momento que você saiu dela. Né? Porque... Isso, foi esse o gancho. Isso. Obrigado por retomar. Não, porque senão a muleta, né, que existe dentro da religião. Mas o preto velho falou que se eu fizer isso aqui pra ele vai resolver meu problema. Não é assim que funciona. Né? E vira uma coisa de preguiçoso também, né? A gente não se movimenta e quer que tudo venha na mão beijada e cara, quanto mais eu vejo que você se afunda mesmo na espiritualidade, menos as coisas vêm na mão beijada, cara. Não tô falando que é sofrido, não é isso. Mas você sabe que você tem que ir. Na hora que você olha e fala, cara, não adianta pedir. Aqui é eu que tenho que movimentar e fazer, né? Não tem Exatamente. Jeito. Não tem jeito, mas enfim. Mas que bom, Érica, que esse negócio do seu receio, assim... É evidente, né? Que hoje você trabalhando só conversando com um defunto uma vez por semana fica mais fácil, né? Desse contato. Mas vai contando mais coisas aí. E a gente começa a conversar aqui agora. Tem mais uma do meu pai que foi muito, muito louca. Que foi o seguinte, eu nunca tinha ouvido. E assim, eu não posso nem dizer que eu... É muito louco, assim, eu vou tentar explicar. É como se eu ouvisse dentro da cabeça, assim como algumas vezes que eu vi, foi uma tela mental, né? Que eu estava vendo como vendo algo, entendeu? Pois bem, estava voltando também na casa da minha mãe, só que já era um outro momento, uma outra situação, e houve um desgaste lá, enfim, e uma discussão, e eu voltei, muito, muito mal, assim. E da casa da minha mãe, que é Itaquá, até a minha, pra Mogi, eu desço a serra. E a serrinha de Mogi, não sei se vocês conhecem, né, mas eu gosto de pisar, né, então uma pessoa que gosta de pisar tem que tomar cuidado. Ali tem. E eu tava nervosa e pisando, cara, pisando, e não me mantive no meio, tava ou na direita ou na esquerda, mas enfim, tava lá pisando bonitinho. Daqui a pouco, do nada, por Deus, não tava nem lembrando do meu pai. Eu tava lembrando da situação que tinha acabado de acontecer, discussão e tudo mais, e puto da vida, e pisando, daqui a pouco só escutei Érica, do jeito que ele me chamava, cara. Pra chamar a atenção, né? Tipo, tô te chamando a sua atenção. Exatamente. E foi só isso que ele falou, mas foi o suficiente pra entender. Você vai fazer merda se você continuar assim. Aí eu fui pra oitentinha, fui pro meio e desci o resto da serra. Praticamente o volte pro prumo. É legal, tá, né? Quando isso acontece, né? É interessante, porque você falou, você tava ali naquele momento e não precisava aparecer, fazer nada, não. Só te trazer pra realidade, né? E, Roy, eu sou muito questionadora, sabe? Eu sou muito incrédula. Quando a gente fala essas histórias e a pessoa não te conhece, eu tenho certeza que algumas pessoas que
ou muitas, né, que ouvirem esse podcast, pode até falar assim, pô, mas que viagem, nada a ver. Cara, vocês não fazem ideia do quão questionadora, incrédula eu sou. E assim, dentro da espiritualidade nunca fui e não sou a pessoa do amém, sabe? Eu não faço, eu não aceito, eu não tomo pra mim aquilo que não faz sentido pra mim. Enfim, não sou a good vibes viajandona, não sou mesmo. Enfim, cara. Como que a Luciana fala? Só pra arrematar. Oi? Peraí, a Luciana tem um termo que ela usa. Ah. Não é a Lu, não. É a Jaque que fala. Você não é emocionada, né? É, emocionada. Não. A Jaque fala, não pode ser emocionado nesse assunto. Porque, realmente, quando você é emocionado, você pega seus filtros, joga tudo pro alto e Exato. só segue ali. Mas fala ali que você ia falar, retomando. Não, aproveitando e mandando um beijo pra Jaquirota. Jaqueline, aquela que gosta de sol, praia e biquíni. Eu não lembro mais como que é essa música. Mas eu lembro que tinha uma música dessa. Aonde a Jaque morava mesmo? Aqui no Brasil? Curitiba. Em Santa Catarina. Santa Catarina. Não, Curitiba, ó, tô loucão. Santa Catarina. Não, é porque eu achei que você fosse falar que ela não era de lá. Ela é gaúcha? Aham. Jaque é gaúcha. Ela é gaúcha. E ela é gêmea ainda. Não fale que ela é gaúcha, ela fica brava quando fala que ela é gaúcha. Ah, é? Ela fica. Mas a irmã dela é muito mais legal do que ela. Ah, com certeza, é que a gente não conhece ela, mas se a gente conhecer, a gente vai ter certeza absoluta que ela é muito mais legal. Já que eu não sou desse time, Que viu? isso, Luciana? Tirou dela da reta. Lógico que eu tirei. Acho que é Janine. A Janine, olha que nome bonito, é nome de caça-fantasma ainda. É verdade, né? Janine, melhor que Jaqueline. Eu preferia ser. Janine. Meu Deus! mas eu preferia ser chamado de Janine do que Jaqueline. Eu preferia. Janine é muito mais legal. Eu não gosto mais de Jaqueline porque ela me traz bala dos Estados Unidos. Isso é. Então... Jaque, eu gosto a gente tá brincando com você, Jaque, mas tem verdade nessa. Eu nunca fiquei nessa história, Jaque. Que isso? Beijão, Jaque. Tá enchendo o saco da Jaque. Então, só pra arrematar aqui a história do meu pai, cara, a última que eu lembro dele, com ele, foi o seguinte. Teve uma época que eu comecei a tocar em barzinho com amigos. Aí, a gente não ganhava bem não, tá? Ah, mas aliás, quem ganha bem em barzinho? Tocando em barzinho? Ninguém. Tem um amigo meu que é músico que ele fala, cara, ninguém paga nada pra nós não. Quando paga é muito pouquinho. Putz, e pior que esses filhos da mãe desses meus amigos, eles eram um casal, né? Marido e mulher lá. Então eles até ganhavam um cachezinho, mas no máximo que eu ganhava deles era um lanche no final. Olha só. E aí eu ia lá com meu carrão, fazia às vezes umas 5 musiquinhas, enfim, era bem gostoso, ia mais pela diversão mesmo. E aí a gente já tava fazendo um sucessinho nas boquetas que a gente ia tocar. As noites de Mogi. Noite de Mogi, só os botecos mais trash. Mas é assim que tem que ser. Esses eram os melhores, cara. Lógico. E aí o povo começava a pagar cerveja pra gente. E eu não sou a pessoa de beber, sabe? Uhum. Eu até bebo hoje, mas eu gosto de bebida doce. Inclusive, Jaqueline, pode me mandar uma marula, um Baileys. Um Baileys. Que eu adoro beber. Bebida docinha. Isso. Ou vem pra Mogi e a gente faz umas caipiroscas. Isso. Enfim. E aí, cara, o povo... Eu lembro de uma noite que foi o seguinte. A gente tava lá tocando numa pizzaria, um calor do caramba, e o povo toda hora colocando cerveja lá pra gente. Eu, como não sou de beber, qualquer coisa, fico bêbada, né? Lógico. Daqui a pouco, eu tava tão bêbada, e eu tava sentada no carrão, que eu só fui me dar conta que eu tava bebaça quando terminou. E era pra levantar. Explica o que é esse instrumento que você tá falando. É uma caixa de madeira com um buraco atrás. Dentro dela, na face frontal, existem cordas de aço que ele é como se ele transmite o som ali, equivalente vibração, né? A uma bateria, vamos dizer assim. Isso. Ele faz o bumbo e a caixa. Isso. Pum, pum. Isso.
Isso, esse é o carrão. E aí tá, levantei do carrão, trilouca, a Andréia tava comigo, fomos embora, eu não sei como que eu consegui dirigir Meu de Deus. lá pra minha casa. Não façam isso, crianças, não façam, mas isso eu não fiz. é legal. Pois é, e ela tentando me acalmar, vai devagar, e eu achando que eu tava a 10 por hora e eu devia estar a 100. Sorte que assim, eu tava pertinho de casa, eu tava, sei lá, nem 10 minutos de carro de casa, mas podia ter feito uma merda grande. Eu tava tão bem que eu cheguei em casa e ela tirou a minha roupa, eu dormi, que eu nem sei como. No outro dia eu acordei, não sei como. Beleza. No outro dia a gente tinha marcado de ir na casa do meu padrinho. E meu padrinho é macumbeiro. Ele não sabia de nada. E se eu fosse contar alguma coisa pra ele, eu jamais ia contar dessa patifaria que eu tinha feito, né? Claro. Beleza. Tô lá na casa do meu padrinho, minha madrinha ali, beleza. E ele, de vez em quando, aparecia lá as entidades na casa dele e queria conversar com a gente. Do nada, ele sentou do meu lado, Aí falou assim, ele tá aqui. Aí eu, eita, quem? Aí era o Chico, que ele incorporava, o baiano Chico. Aí ele fechava um dos olhos, assim, eu pensava, mano, esse Chico aí já deve ter, né, na guerra lá, perdeu um olho. Aí ele falou assim, ele tem um recado pra te dar. Isso já o Chico. Aí eu, Oxe? Ele quem? Aí ele falou assim, teu pai. Aí eu pensei, por Deus. Padrinho, para de viagem, mano. Vem com essa patifaria agora pro meu lado. Meu pai morreu, agora fica trazendo mensagem. Tá bom, vai. Falei, fala aí. Ele falou o seguinte, que ele não quer que você beba. Que meu pai era alcoólatra, tá? Morreu num dia que ele tinha tomado todas. Ele falou assim, ele disse que ele não quer que você beba. Não é que não é pra você beber nada, mas não é pra você exagerar na bebida. Os meninos, ele não pôde dar tanto exemplo e não tem muito o que fazer. Mas você e as meninas, ele não quer que vocês extrapolem na bebida. Mano. Da onde que meu padrinho ia tirar isso? Ele nunca me viu saindo do pru, nem nada. Sabe? É os defuntos falando aí pra você, bebe não, capeta. Direita. Bebe não, capeta. Direita, cachaceiro. Caramba, Érica, que maravilhosa essa história, cara. Muito bom, cara. Não, e aí você resolveu falar assim, não, vou ouvir meu pai, né? Vou deixar... Não, assim, depois disso, assim, lógico, né? Bebo tudo, mas assim, é claro que não que venha meu pai na minha cabeça na hora que eu tô bebendo, não é isso, tá? Mas aí você vai aprendendo a ser mais, né, consciente, né? Então eu, de fato, nunca mais fiz isso que eu fiz, sem dúvida alguma. Muito bom. Lu, boas histórias aí da Érica. Eu gostei. Até que os mortos dela os mortos legal, da Érica é tudo educado, né? Mas tem mais aí, mano. Então vem mais. Pode mais? Pode. Mas a Lu vai falar? Se tiver uns morto escroto, é os que a gente gosta. Lu, mas antes, escrotos. Sabe aquela nossa loja? Sim, bem que vocês podiam entrar lá dela, né? Senão eu vou mandar morto ir aí na sua casa puxar seu pé. Isso a gente consegue fazer. Isso a gente consegue. www.lojadosdois.com.br. O que tem lá? Adesivo, bottom pin, história em quadrinhos, pôster. Nossa, sabe o que tem lá? Que as pessoas não sabem que tem? E tem o seu livro de ilustrações lá, Lu. É verdade. Que é o sketchbook. Sketchbook lá. Tem poucas unidades dele. Foi pela época, saiu pela Editora Criativo. Isso. E ele tá lá. Vocês podem entrar lá e ver. Eu acho que está, eu sei. Agora me pegou na dúvida. Vou ver agora. Pera aí, vai falando. Agora me pegou na dúvida porque eu não lembro de ter cadastrado ele. Cara, mas eu amo o trabalho de vocês, viu? Obrigada, muito bacana. Érica. Poxa, nossa, que legal. Acho lindas ilustrações, os personagens. Puta, show de bola. Trabalho de gente grande. Obrigada, Érica. E agora a gente vai estar com umas coisinhas novas por causa do Anime Friends, que vai ser em julho.
Vocês procurem aí na internet. Começo de julho. É no começo de julho. Não tem, ó. Você eu preciso colocou, cadastrar Luciana, tem ele. nossas histórias em quadrinhos aqui. Eu mas não cadastrei o sketchbook. sketchbook. Eu vou cadastrar, tá bom, gente? Aí Isso. vocês vêm lá. Isso, que daí a Luciana, como ele é grandão, a Luciana manda um desenho bem legal pra vocês. Dá pra fazer uma assinatura bem legal nele. Isso. E vai ter novidades por causa da Anime Friends, então Deixa eu ver aqui Anime Friends, Lu. Vai Isso, falando. deixa o Rodrigo ver a data que eu não me lembro. E aí vocês fiquem de olho, não tá escrevendo nada, filho. Porque vai ter bastante coisa nova na loja. Mas assim, gente, vai ter coisa nova na loja do que sobrar do evento. Então, se você for no evento, dá uma passadinha lá pra 9 e 10 de julho. Isso. Lá no AMB. Lá no AMB. Aí, Isso que eu ia perguntar. Vocês quiserem, lá vai ter as coisas. Primeiro elas entram na novidade pro Isso. evento. E depois elas entram na lojinha. Então, se você for no evento, passa lá pra dar um oi pra gente. E eu já falei, quem for lá e falar que ouviu o programinha vai ganhar um envelopinho surpresa. Isso. De brinde, que só ganha quem vai comprar coisa. Mas se você Isso. falar que você veio do podcast, você vai ganhar, porque eu sou muito legal e vou dar pra vocês. Sem precisar comprar nada. Sem Mas precisar- vocês podem levar um MUP pra gente. Pode comprar também. É verdade, pode levar o MUP. Se não quiser comprar Nós nada, eu gostamos de aceito o MUP. Nós gostamos Mas de não MUP. o de limão. É o de limão não. O O de limão é o único não. que E não é nem legal. o de abacaxi também. De abacaxi? Eu não lembro de abacaxi. Tem de abacaxi. Tem Não de lembro. limão e Mas abacaxi. morango é bom. Morango, pêssego, maçã. É bom. Maçã é melhor. Então esse Leve Nossa. MUP pra gente. Isso, é isso aí. Então, vamos continuar, porque agora a gente quer causa dos mortos escroto. Isso, Érica. os mortos da Erika, por enquanto, estão legais com ela. Puta, cara, de morto escroto. Bom. Cara, eu acho que eu não tenho mais nenhum de morto escroto, não. No mais, o que eu tenho vi num terreiro que eu fui tomar um passe uma vez. Tô lá, era um terreiro diferente. Eles dependendo do caso, te mandavam para uma sala de cromoterapia. Tipo E aí- centro espírita. Tem os centros espíritas que faz assim também, né? Você muda assim o lugar, né? Só que lá era um bando, acho que meio mesclado, né? Ok. E aí tá, eu tava nessa sala, deitada na maca, olhos fechados, beleza. E antes de fechar os olhos, tinha uma moça do meu lado, em pé, beleza. Aí, fechei os olhos, com o olho fechado. Minha cachorra lá de fundo, Tem gente, problema. desculpa aí. Ou é ela ou o Juliano tá dormindo. Mas vambora. Enfim, aí começaram lá o negócio, eu com o olho fechado, não sabia o que estava se passando. Daqui a pouco eu achei que estava sabendo o que estava se passando. Tinha um japonês, um médico japonês, sabia que era médico por conta da roupa, e ele ficava dando umas coordenadas para essa mulher. Ele ficava do meu lado direito, ela ficava do lado esquerdo, como se ela fosse uma assistente dele, e ele indicando: põe a mão ali, põe a mão lá, e ela fazendo. Beleza. Pera. O japonês era Opa. defunto ou era pessoa de verdade? Então, aí é que tá. Ok. Enquanto eu estava com o olho fechado, Você só tinha visto pra a mim- moça. não, pra mim eram 2 médiuns da casa ali, tanto o japonês quanto a moça. Ok. Ok. Quando eu abri o olho, Ah. olhei e cadê ele? Ele quem? Aí que eu me liguei, aí elas eram primas, né, da minha esposa, então falei, e aí, cadê o cara que tá aqui? Não, só estava ela. Ou seja, o bendito do japonês era um espírito que tava lá Meu dando as Deus. coordenadas pra médium. Era o defunto Fazer o que ela tava ali. fazendo. Caramba, que legal. Era um defunto. Caraca. Mas essa foi bonitinha. Também. Não, foi legal. Foi legal. E você tava ali de olho fechado e você sentia ele ali, aquela presença. Cara, engraçado, né, Erika? Isso é muito legal quando a gente começa a falar de mediunidade e a gente sai da casinha. Que normalmente as pessoas, elas veem ali o defunto ali e tem essas outras formas de ver. Você de olho fechado, você sentindo. Você sente, mas você sabe até como ele tá vestindo? Sim. E é muito interessante isso, né? Porque
quando a gente começa a mostrar para as pessoas que não existe só uma forma de você ver ou de sentir e tal. Eu normalmente eu sinto por cheiro. Olha só. Por cheiro. Normalmente eu começo a sentir um cheiro esquisito. Esses dias, na terça-feira... Que cheiro de defunto, hein? É cheiro de defunto, tá fedido. Esses dias... Não, ó. Foi na terça-feira agora, essa semana. Nós estamos gravando dia 26, então foi na terça-feira. Eu não vou lembrar agora que dia que foi. A Luciana saiu e eu tô em casa e aí o Juliano tava andando pela casa e normalmente ele não fica andando pela casa, ele fica onde a gente tá. Aí eu fui ver o que ele estava fazendo e eu senti um cheiro de esgoto. Mas um cheiro de esgoto tão forte. Eu olhei e falei, caramba, mano, que cheiro de esgoto. Aí eu fui no banheiro pra ver se era o ralo e tal, não era. Aí eu vou na cozinha. Eu olhei e falei, cara, mas tá tudo limpo aqui. Aqui não, na cozinha ali, o único ralo que tem é o da pia. E não era ele que tava cheirando. Aí, beleza. Aqui na sala o cheiro tava bem mais suave. Eu falei, cara, bizarro. Aqui. De repente o Juliano foi futucar lá as coisas do lado. Aí eu de novo pra cozinha. Chego lá e falo, mano, caramba, o cheiro tá muito forte aqui na área ali da lavanderia. Aí eu falei, caramba, mano, mas, né, o que será que tá esse cheiro horrível, né? Aí eu olhei a janela, tinha um caminhão da Sabesp, uma boca de lobo aqui, puxando ali, eu fiz, não é defunto. Não é defunto. Então, gente, é isso que eu tô falando, que a gente falou antes, a gente precisa ver tudo que tá acontecendo ao redor. Porque aqui a gente ou pode ser isso, ou pode ser que o Juliano tenha soltado um peido, porque normalmente a gente fala que ele está morto por dentro. O Juliano já morreu. Ele é um zumbi, cara. Então a gente sempre tem que... antes a gente tem que cortar as possibilidades. Todas. Uma outra coisa interessante. Érica, estava eu sentados assim na cama, a Luciana fez assim, você já reparou que todos os nossos bonequinhos que estão dentro de uma caixinha de acrílica, eles estão de costas? Aí eu olhei e eu fiz assim, eita porra. O que você me mostrou, essa caralho, eu tava feliz. Eu tava de boa, Érica, eu tava de boa, não tava pensando em nada. Aí eu fiz assim, você que colocou de costas? Ela, não. Eu fiz, não fui eu que mexi. Aí ela começou a rir. Falei assim, Luciana, vai se fuder. Ela fez assim, larga a mão de ser tonto. Todo dia, 4 vezes por dia, o caminhão do correio aqui. E quando ele passa, balança tudo. E ali é uma caixa de acrílico que fica em cima de uma estante de ferro. E essa estante de ferro, as outras, tem rodinhas. Então, a rodinha segura a vibração. Essa, como não tem... Aí os bonequinhos vão podendo 360. Passa o caminhão, começa a olhar. E os bonecos trepidam e começam a rodar. Eu falei, tá vendo? Mas aí, tá vendo? Ainda bem que tem a Luciana aqui. Mas ela fez de sacanagem. Eu senti que ela fez de sacanagem. Ela fez assim. E as porra dos bonecos fica do meu lado da cama. Eles são pequenininhos. Então eles são bem levinhos, E eles são feitos de biscuit. Então eles são bem levinhos. Só a base. E ela fez assim. Mas foi engraçado que ela fez assim pra mim, você já reparou que os bonequinhos estão todos de costas? E eu não tinha reparado. Aí eu olhei e falei assim, eita. Mas ela fez de sacanagem comigo. Ela deixou ela com sede, mas nem tô mais. Não, olha, não passava Wi-Fi aqui, cara. Eu olhei e fiz... Não, porque assim... Aí vai virar mestre dos brinquedos, essa porra. Caralho, não fala com isso não, Luciano. Só porque eu tenho um monte de bonecos, você fica falando essas coisas só pra me assustar. Meu filho, você não tem mais medo deles. Mas eu trabalhava numa empresa de brinquedos, tava lá num domingão trabalhando sozinha e Deus, do nada, cara, a boneca começa, quero tapar, quero não sei o quê. Quer lá nada. Do showroom. Porra. Como? Como? Sei lá. Eu já contei essa história da bate-palminha. Foi pra Érica, pra Luciana eu tenho certeza que foi. Enfim. Não lembro não. Estava na casa de um amigo meu, do Renato. E ele tem pavor, até hoje, de que alguém faça cócegas nele. Se você fizer cócegas nele, você perde a amizade e vai sair porrada. É nesse nível. Então assim, você pode xingar ele, você pode humilhar ele, você pode fazer o que você quiser. Não faça coceguinha. Se você fizer, você acabou a amizade com ele.
É nesse nível. Caraca. E todas as vezes ele sonhava, quando criança, que a boneca bate-palminha da irmã dele fazia coceguinhas nele. Porque o Renato era aquele cara, filho da mãe, que... Desculpa, Renato, eu ri. Eu também riria dele. Enfim, e o Renato, ele é aquele cara, filho da mãe, que desde criança ele assistia todos os filmes de terror. Todos. Tinha uma vez que lançaram aquele álbum de figurinha Jason e Fred, ele tinha esse álbum. Então, assim, ele sempre foi aquele negócio mórbido, sabe? Ele chegava pra mim e ele... Você já assistiu um filme muito foda, Faces da Morte? E quando eu fui ver o bagulho era real, mano. É horrível aquilo. Eu gostava. Deus me livre disso. E ele era assim. E ele falava... eu sonho que a bate-palminha fazia cócegas. E a bate-palminha ficava numa... Não é penteadeira. Uma cômoda. E ficava em cima. Uhum. Então, assim, você entrava no quarto e você ficava vendo aquela porra daquela boneca. Bate-palminha, ela cantava aquela bate-palminha, bate, aquelas músicas. Isso. Tipo a boneca do filme lá da série da Batata, né? Isso, tipo isso. E aí, essa boneca ficava lá com o vestidinho azul. E uma vez o Renato, sei lá o que ele tava falando, que ele tava puto da boneca. Ele deu um tapa na cara da boneca. Ele deu um tabefe. Bate palminha, o cacete. Ele deu. E a boneca já não funcionava há anos. Na hora que ele deu tapa, ela fez bate palminha. Quando eu vi... Eu não sei como eu abri a porta, como nós descemos as escadas. Eu sei quando nós estávamos na rua, os dois com a mão no joelho, com os olhos assim estralados. Eu olhei pra cara dele e ele... Puta que pariu, mano. Ela voltou à vida. No tapa. No tapa. E depois a gente descobriu, mais velho, que era o mecanismo dela, que ele deu tabefe nela e por algum motivo voltou a funcionar. Mas quando você tem uns 8, 9 anos de idade, não é assim que funciona. E era o Chuck que voltou pra matar e eu só sei que isso aconteceu. Mas enfim, você pode contar outro caso de defunto. Nisso, Renato correu um sério risco de ser um cara que batia nos mortos pra ressuscitar, né? Nossa, mano, esse tipo Constantino. Não, o pior era esse, né? Ele bater nas bonecas e virar Chuck mesmo. Colocar os espíritos dentro das bonecas, cara. Annabelle o negócio. Ixi. Cara, tem uma historinha aqui. Tem mais duas aqui, beleza? Deixa eu só fazer uma outra pergunta antes de você entrar nessas histórias. Quando você estava no hospital, trabalhando, aconteceu alguma coisa assim que... Engraçado isso, né? Tipo... Cara, nunca. Caraca, nunca aconteceu. Mano. Mas eu acho que nunca aconteceu, assim, de espírito, não. Talvez mais por uma ser de dia, né? Outra, a brincadeira ali, não dava muito espaço, né? Pra ficar com medo, né? Talvez a Dinda ali tava tomando conta. Né? E aí o negócio... espiritinho. Mas... Não entendi, desculpa. Não, eu falei, de repente a Dinda ali tava tomando conta ali daquela sua energia ali, então não deixava nada bater, talvez. E também a gente deu muita sorte, sabe? A gente nunca chegou a presenciar. Quando tinha algum óbito, eles eram muito cuidadosos, sabe? A gente não podia entrar naquele quarto, então a gente nunca viu ninguém, sabe, morrendo na nossa frente, tudo. Enfim, na ala infantil, mesmo na UTI, quando a gente fazia, a gente nunca pegou um caso assim muito grave. Então a gente também teve. Legal. Acho que isso que doa. Legal, né? Porque fala, né? Hospital tal, às vezes acha que esse tipo de coisa. Mas independente disso, né? Eu tenho uma amiga que ela vê espírito e ela é enfermeira. Ela disse que simplesmente um dia ela estava cuidando por um bom tempo de uma menininha, 6 anos, e era caso terminal. Até que um certo dia, tá? Ela chegou e a chefe dela, vamos dizer assim, falou assim, hoje você não vai cuidar da menininha porque provavelmente ela vai embora hoje, tá? Beleza? E você tá muito envolvida, então não vai ser legal pra você. Beleza, então vamos fazer tal coisa ali comigo. Aí, cara,
ela disse que daqui a pouco, tipo, não sei quanto tempo, ela começou a ver a menininha do lado dela, falando, tia, pra onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Os negócios assim, sabe? E aí ela começou a ficar, né, desesperada. A professora se ligou, acho que a professora era da religião também, e falou, calma, não vai agachar, porque ela já tava quase agachando pra falar com a menina. Fique em pé, conversa com ela, explica pra ela o que tá acontecendo. E nisso ela foi explicando tudo. Daqui a pouco, cara, começou a sirene lá deles, né, a tocar. E a menininha tinha acabado de entrar em óbito. Caraca. Foi louco isso daí. Mas enfim, graças a Deus essas coisas nunca aconteceram comigo, não. Uma vez eu estava no Caritas, fui fazer tudo, com a minha família, tudo. E aí, era sempre assim, os pais se reuniam numa sala, né? No caso eu fazia parte dos pais, tá? Então, aí tinha sempre uma orientadora, ela levava um trecho de um livro e a gente discutia a respeito do que era lido ali. Beleza. Quando essa mulher, depois de um bom tempo, né, nessa dinâmica, né, um bom tempo, muitos meses já estávamos, né, indo lá, certo dia ela pegou um livro e começou a abrir. Ela estava de lado para mim, tá? E eu olhando para ela de lado, segurando o livro, e do lado dela eu comecei a ver uma silhueta. Eu nunca tinha visto isso. Era uma silhueta de um corpo humano masculino. E eu fechei os olhos, apertei, olhei de novo e aquela silhueta estava lá. E era um azul fluorescente, meio esfumaçado, que fazia o contorno do corpo. Eu nunca tinha visto, eu não sabia nem do que se tratava. E foi muito louco. Quando terminou a aula, eu fui explicar para ela o que tinha acontecido. Ela me deu a resposta mais escrota do mundo, que foi, é sério isso aí, hein? Fala lá com fulano que ele que entende dessas coisas. Aí eu fui lá, né, na ânsia de ter a resposta para os meus problemas. Fulano, então eu vi uma silhueta assim, assim, assado. Ele, que cor que era? Eu falei, azul clarinho. Aí ele falou assim, então se é azul é bom. O problema é se fosse preto. Que resposta do cacete. Fui resposta embora. Merda. Né? Cheguei em casa desde a madrugada. Hora eu jogava Homem Azul. Aí apareciam os caras da TIM. Blue Man Group, algum aqueles negócios, né? Tudo que eu colocava azul, espírito azul, que não sei, até uma hora que eu coloquei contorno azul, espiritualidade, algum negócio assim. Aí, sabe o que apareceu? Uma imagem. Oi? Washtar Não. Apareceu uma imagem do que o espiritismo diz ser o perispírito. Olha. Então, pessoas que estão ouvindo, joguem agora no Google imagens, tá? Perispírito. Cara, eu achei fenomenal isso, porque era algo que eu desconhecia. Que legal. Você tá entendendo? Então, foi louco isso. Na hora que eu vi, eu falei, caralho, mano, eu vi o perispírito do negócio, que louco. É legal mesmo. Muito legal. Isso foi louco. E, porra, mano, tem mais caceta. Aí, pra quase encerrar, eu vou falar uma penúltima aqui que foi bonitinha e encerro com uma do meu cunhado, tá? Tá bom. A penúltima foi, estávamos no terreiro fazendo um benzimento numa pessoa. A Andréia estava benzendo, eu estava na curimba. Eu não lembro que pessoa que era. Mas eu sempre atrelo muito o benzimento, não só, mas pra mim, Preto Velho tá muito presente ali, né? Enfim, cara, e aí tava lá, ela benzendo, eu na curimba, ajudando nas orações. Daqui a pouco, em cima da cabeça da pessoa, me forma uma imagem. E você, que é um cara que trabalha com
É simbolismo ou simbologia que fala? Tanto faz. Iconografia cristã. Sim. Né? É isso? Também. Iconografia cristã, né? Isso. Daqui a pouco aparece uma imagem de um santo. E eu sabia que era um santo, por quê? Porque ele tinha uma auréola, né? E não sei nem dizer pra você se era uma auréola ou se era só uma luz amarelada atrás da cabeça dele. Ele era negro, ele era careca, tinha cabelinho aqui do lado, tava com não era um manto, um vestido, vamos dizer assim, uma bata marrom, tá? E eu olhei assim e ele falou assim: se você der mais atenção, você vai ver que eu estou segurando um bebê. Porra, mano, e eu ali no atabaque, e de fato o bebê não era negro, o bebê era branco. E eu só conheço os santos tradicionais, né? Nossa Senhora Aparecida, não sei o que, não sei o que, porque Nossa Senhora Aparecida. Sei o que, também a Nossa Senhora Aparecida. Era o seu Benedito? Era São Benedito, cara. Quando eu cheguei em casa, eu joguei no Google, né? Santo preto segurando um bebê. É assim, tá? As minhas bolsas são assim. É igual a da minha mãe também faz assim. São Benedito, cara. Então, Roy e Lu, eu sou muito franca pra vocês, que assim, pelo meu jeito de ser muito dura, sabe? Eu sempre levo pro viagem, nada a ver, não sei o quê. Se fosse Nossa Senhora Aparecida se mostrando, eu ia provavelmente nem porque eu ia falar, mentalizei isso. Como era um santo que, apesar de ser um santo muito conhecido, eu não sabia quem era ali. Tá. Entendeu? Então eu fui saber que era São Benedito depois que eu fui procurar no Google. Então aquilo pra mim me dá uma importância muito maior. Sim. Você não tá sendo influenciada por nada, você tá ali... Né? Coisinha na cabeça. Né? Eu ver um santo seria super de boa, porque, né, como eu gosto de estudar sobre isso e tal, então, ok. Tá inserido, né? Mas quando não tá, é legal, cara. Pô, que legal isso, hein? Muito legal. Aí também a gente pode entrar em coisas assim, tipo, o santo, às vezes a energia ali que tava jogando do benzimento tivesse aquela energia dele ali, talvez ele se materializou ali né, numa forma astral, mas trazendo aquela energia. Puta, que foda. Muito legal. Foda. Foi muito louco, cara. E aí, gente, para encerrar os causos de espírito, acho que foi, desculpa aí. Não tem problema. 2000... Tô com pigarro aqui. Se eu não me engano, acho que foi 2019, não lembro. O meu cunhado morreu, né? E enfim, foi assim, foi punk, enfim, entrar muito em detalhes, né, sobre a morte, mas enfim, morreu. Aí, chegamos no velório. Quem chegou primeiro? Minha sogra, meu sogro, e em seguida, Andréia, eu e o Otávio. E minha sogra, ela é uma pessoa muito espiritualizada, sabe? Uma pessoa, uma energia muito boa. E aí, na dor dela como mãe ali, né, em frente ali do caixão do filho, ela começou a fazer uma prece para ele. Numa serenidade, aí ela fazendo uma prece, ela chorava, mas era um choro, as lágrimas caindo e ela rezando, não era aquele desespero. Sim. É porque ela, como estuda muito, né, então ela tem uma compreensão e deixa isso menos doloroso, né? E aí, gente, eu tô ali, olhando a minha sogra rezando, daqui a pouco, plim, do meu lado direito, o meu cunhado e uma mulher com ele. E a mulher tava, não sei explicar direito a roupa que ela estava, eu sei que ela era loira, e a roupa era clara. Ele tava de camiseta, ele tava com roupa normal, não tava com bata nenhuma, não. Tava de camiseta e bermuda e camiseta branca. E essa mulher, eu entendi que ela estava ali amparando ele nesse momento, entendeu? Era como se ele não quisesse aceitar que ele tinha desencarnado, e ela levou ele ali para vê-lo dentro do caixão.
Gente, ele olhava para ele dentro e olhava para minha sogra. Ele olhava e quando a minha sogra continuou a oração, chorando, cara, ele começou a ficar mal, a fazer careta, a colocar a mão assim no rosto, tipo, tava muito pesado para ele aquilo, e dissipou, sabe? Não é que os dois saíram da sala andando, não, se apagou no ar. Sumiu ali porque o negócio tava ficando forte. Ficou muito pesado para ele, mas o que eu entendi, mas isso aí já é uma compreensão minha, ele precisava vê-lo, ele precisava entender que ele tinha desencarnado. Então essa foi a forma, e essa, como se fosse uma mentora, vamos dizer assim, foi ali com ele para foi isso, cara. Caramba. Caraca, que legal. Não, não pra pessoa, não pra ele. Não pra ele, que viu, né? Mas, cara, que sensação bizarra, né? Tipo, você tá ali vendo a sensação e foi o que você falou, né? O que você sentiu foi isso, né? Tipo, ó, cara, você morreu mesmo ali, você tá ali, ó, aqui como tá a sua família e tal, desencana. E aí tiram ele dali, é como acontece no filme do Nosso Lar, né? Quando o André Luiz fala que quer ver a família, deixa. Na hora que ele vê ela com casada novamente, começa a chacoalhar lá, todos os caras tiram ele, tipo, cara, não, senão o nosso trabalho vai tudo pro ralo abaixo de novo. Maravilha, mais ou Érica. menos isso. Maravilha, muito bom as histórias. Maravilha, galerinha. Gostamos muito demais. Legal, muito legal. Temos, Luciana? O quê? Temos. Temos o quê? Não, a Luciana não entende as gírias. Eu falo temos, ela Lu. pode falar assim, temos. Deu por hoje? Deu por hoje, temos. Aí você fala, temos. Tá. Próxima vez eu combino com você, tá, Lu? Você precisa. Eu combino. Quando falar assim, temos, você fala, temos. Tá. Vamos fazer de novo? Eu não vou cortar, evidente, porque eu não vou perder meu tempo cortando isso. Mas só pra, né, pra ficar mais... Temos, Lu? O quê? Para, Luciana! Trouxa mesmo, olha. Ai, gente. Ó, foi muito legal esse programa, Érica. Muito legal suas histórias, porque bem diferente, muito, né? Porque normalmente o povo vai falar dos mortos causando na vida. Os defuntos. Ou as coisas... Isso eu não fiquei com medo. Umas coisas meio assim, meio ruim, né? Normalmente os mortos só vêm pra causar, né? E você vê que tudo isso tem uma parte da sua história mesmo, né? Acho que, no fim das contas, tudo prepara pra muita coisa que você... até pro auxílio que você vai dar pros seus filhos de santo, tudo aquela coisa. Então, se você não tivesse passado, talvez não fosse tão bem preparada para determinadas situações, que às vezes você pode até achar que você não é. Mas, na verdade, porque tudo isso vai fazer muita diferença. Isso cria mais sensibilidade, né? Exato. Porque você vai ter uma visão, porque é diferente. Cada vez que eu via morto, eles vinham pra me atormentar. Mas você é meio atormentada, né, Luciana? Mas então, imagina você morta, você atormentando eles. Não, eles estão ferrados. Eles vão ver só o que foi bom que eles fizeram comigo. E assim, você... mas... É diferente. Porque é diferente de um preparo de você tá vendo e você começar a reparar que, poxa, isso aí, isso acontece. Porque ali na frente, quando você vai ter seu terreiro, os seus filhos de santo vão falar determinadas coisas, você não vai olhar e fazer assim, tá bom. Porque às vezes tem muita gente que não, às vezes só incorpora, nunca passou por nada, nunca viu nada, então pra ela... Ou quando viu é só desgraceira, então ela tá na ideia de que é só aquilo, ou quando viu e tem medo dessas coisas, o dirigente do terreiro, centro espírita, essas coisas, não tem empatia. Sim, então acho que... acontece isso também. É engraçado como as coisas acontecem pra ir pro caminho certo, como cada um mesmo tem o seu caminho que tem que percorrer, né? Por mais bizarro que às vezes a gente acha que mas... a vida é bizarra mesmo. Ô Lu, e a Érica traz uma coisa bem legal, né? Porque normalmente o dirigente espiritual, ele é quase que um X-Men. Tem muito poder.
E a Érica, desde todas as conversas que a gente teve com ela, mostra que ela é uma humana, é uma pessoa normal, que tem sentimento, tem medos, tem preocupações, tem chateações, tem alegrias e erra e acerta e por aí vai. E isso é maravilhoso, porque nós fizemos uma conversa, ela trouxe as conversas, falou, mas em momento nenhum existiu aquele negócio, não, porque eu resolvi isso, porque eu fiz aquilo, porque eu joguei o fogo de não sei o que lá da energia, de não sei o que lá e dissipei. Não. Uma pessoa normal resolvendo as coisas do jeito que dá, né? E depois, com o futuro, isso você tocando um terreiro e mostrando que, tipo, olha, gente, isso é uma coisa, Érica, que eu critico bastante em religiões. E não é religião, não vou criticar a religião, não, que a religião é legal. Nos espiritualistas em geral. Sim. Tudo eles querem ver fenômeno. Sim. Sim. A pessoa, ela é aguada pra ir a um terreiro, porque ela não vai no centro espírita, porque no centro espírita não tem fenômeno. Porque vai chegar lá, vai ter a palestra, vai tomar um passe e vai embora. Isso que acontece. Mas no terreiro ela quer ir porque ela ouviu alguém falando que aconteceu tal negócio, caiu raio, não sei o que lá, e o cara levantou e não sei o que lá, ele virou, deu uma piruleta e não sei o que lá. Sim. E aí, a pessoa, ela perde a experiência do simples. Exato. Que é o sentir, né? Que é o sentir, exato. É só o sentir. E ela fica esperando, né? Aquele algo acontecer e tal, ou aquela mensagem fantástica. E não, às vezes você não vai ter nada disso. Sim. Logo que eu comecei a ir pra Umbanda específica, a se manifestar dentro da Umbanda, né? Começou quando eu era criança. Mas dentro da religião foi na igreja evangélica até, nada a ver com a religião que eu sigo hoje. Mas, perdi a linha de raciocínio, perdi o que eu ia falar. Ai, caceta, desculpa, gente. É que você estava falando do... Eu sou péssima, porque aí eu vou lá em Aruanda, volto, e aí eu esqueço o que eu queria falar exatamente. Ok. Temos, mas enfim, a respeito das pessoas quererem realmente algo mirabolante para poder acreditar, né? E infelizmente hoje em dia a gente vê muito isso. Mas se a entidade não vira e fala para você, Roy, sobe lá no topo da montanha mais alta, dá 3 piruetas, acende 5 velas, não pode apagar nenhuma, mas tem que ser na sequência certa. Se você errar, não vai dar certo e volta pulando de um pé só sem olhar para trás. Você não acredita. É verdade. Você não acredita. É verdade. Sabe? Se ele simplesmente falar assim, confia, vai dar certo. Sabe? Você não acredita. Nós, infelizmente, e hoje em dia, cada vez mais, né, as pessoas buscam, né, o fetichismo mesmo, né? O midiático, né? Precisa acontecer algo midiático, porque você é especial. Então, nós temos aquele negócio. Nós somos especiais. E 1 trilhão de pessoas no mundo, mas nós somos especiais. Então, como nós somos especiais, o eu, você quer escutar uma coisa incrível, você quer alguma coisa porque você vai fazer diferença na vida, né? E às vezes não, cara. Às vezes você só é uma pessoa normal dentro desse mundo bizarro e é isso aí. Tá vivendo aí porque é o que tem que ser feito. Como diria aquele feirante maravilhoso, que eu não sei o nome dele, mas nós ouvimos ele na feira uma vez. Você só veio pra fazer peso no mundo, amigo. Para de achar que é alguma coisa. Agora eu lembrei que eu tinha esquecido. Eu era a pessoa que estava na frente da entidade quando eu comecei a ir pra Umbanda e não falava um A, porque de fato eu acreditava. Se tem espírito aí, você tá lendo os meus pensamentos. Você vai me falar o que eu tô pensando. Eu era essa pessoa, cara. Tá. Entendeu? Então, assim, eu acho bacana ter sido essa pessoa. Sim. Pra entender hoje, porque muitas pessoas chegam no nosso caminho também com posturas parecidas com o que nós já fomos, né? Em algum momento. Agora você pensa, se tudo mágico acontecesse com você. Ixi.
Pelo meu ego, com certeza eu seria a sabichona, me acharia que tal. maravilha isso. Cara, é muito gostoso conversar com uma pessoa que fala assim, eu seria escroto. Eu seria escroto. Seria escrotíssima. Olha isso, que delícia, Érica. Caraca, Érica, você é foda, Érica. Puta que pariu. É o terceiro programa que a Érica participa e é o terceiro programa que eu falo. Érica, você é foda, cara, da hora, mas mano. a Érica, é porque assim, Érica, o pessoal do meio da magia e ou da espiritualidade, eles têm o costume de não falar como uma pessoa. Ver um personagem, uma pessoa que é diferente. Ela não erra, ela já viu, ela conhece, ela já fez, ela aconteceu. E você não tem problema de falar, não, ok, isso não. E isso é muito legal, porque você é uma pessoa que tá aí, você tá trabalhando, você faz as suas coisas, mas isso eu não conhecia, aí vi conhecer depois, ok, qual que é o problema de estar aprendendo? Então, isso é muito legal, poder conversar com alguém que não vai falar assim, olha, mas é que no livro não sei o que, na página 475, fulano falou. Não tem tantas experiências da própria pessoa. E isso é legal. Legal quando você vê alguém que tem a experiência dela. Dane-se que Kardec falou em muitas... Foda-se, Kardec. Ele que se dane-se. Ele que se dane, ele e todos os outros. Érica, seguinte, fia. Passa o desembaralhando. Isso, e faz o favor também. Faz o favor. Passa o endereço do seu terreiro. Opa! Bora lá, então, gente. Primeiro, quem ainda não me segue, por favor, me siga. Conheça um pouco do meu trabalho. Se identificar com o meu trabalho, entre em contato comigo, tá? Eu sou taróloga também, então vou passar apenas o meu contato como taróloga, tá? Além de taróloga, sou designer, enfim. O trabalho que você vê lá no Desembaralhando é todo o trabalho de design da Érica. Então ali você já vai ver a qualidade que é os negócios. Bom, então quem quiser me seguir, quem curtiu esse papo, quem também vê espírito, quem quiser fazer uma leitura de tarô e nunca fez, o meu arroba é @desembaralhando_tarô. Isso. Desembaralhando_tarô. Tá certo? E o endereço da minha casa, o nome da nossa casa, o nome do nosso terreiro, que fica em Mogi das Cruzes, é Casa de Caridade, Santa Bárbara e Santana. Fica localizado na rua Maria Antonieta Melo Freire Conceição. Maria Antonieta Melo Freire Conceição, número 61. Peraí, de novo, é 61? 61. Certo. 61B. Tá. Maria Antonieta Melo Freire Conceição, 61B de bola, Parque Santana, Mogi. Nós também estamos no Insta, tá? Então quem quiser seguir lá a página da nossa casa, é casadecaridade.s de sapo, B de bola, S de sapo. Tá? SBS. Casadecaridade.sbs. É isso. E as nossas giras são todas quartas-feiras, às 7h30 da noite. Perfeito. Maravilha. Ótimo. Maravilha, gente. Procurem a Érica para as leituras de tarô, porque são muito legais as leituras dela. Foi uma das leituras mais legais que eu fiz de tarô. Acho que foi com a Érica. Gostei muito, Érica. Eu achei que teve coisas assim muito legal que faz você ficar pensando. Então, eu gostei porque não é o padrão. Não é blá, 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 umas coisas assim que às vezes eu olho assim. E a sua eu gostei bastante por ser muito claro, bem objetivo também, sem ficar floreando as coisas. Então, assim, eu recomendo muito, gente. Vai atrás da Érica pra ler tarô, que vocês não vão se arrepender. E vamos pedir pra Érica deixar uma indicação de alguma coisa que você goste, Érica. Pode ser um filme, uma música, um livro, o que você quiser. Pode ser um lugar e um restaurante nesse lugar? Pode. Beleza. Bom, quem me conhece já sabe que eu sou apaixonada por São Tomé das Letras, né? Sul de Minas.
Adoro essa cidade e a gente vai pelo menos uma vez ao ano para lá. É uma cidade que é construída em cima a 1.440 metros, né? Lá no topo, então tem uma energia muito gostosa, uma conexão realmente com... enfim, eu vou ser bem franca, eu não sou a pessoa que acredita em gnomo, mas eles curtem, eles acreditam. Lá, né? Oi? Você pode não acreditar, se existe, mora lá. Mas eu gosto muito da energia, da vibe de São Tomé. Eu que sou uma pessoa, me considero às vezes muito elétrica. Chego lá 3 horinhas na cidade, eu já estou tranquila, equilibrada, estabilizada. E lá tem um restaurantezinho, não é o restaurante da praça, não é o top, não. Você vai descer a ladeirinha ali do centrinho. São Tomé é um ovo, então não precisa muito. E você vai procurar um restaurante chamado Panelinha. Esse restaurante é de uma família, tá? De uma família que parece assim... Eles me contaram um pouco da história. Eles construíram esse restaurante com carteiras escolares no tempo do Bumba e hoje é a melhor comida que eu particularmente acho em São Tomé das Letras. Olha. De peixe a picanha você encontra lá, a bebida é boa, o atendimento é fora de série, parece que você está sendo recebido por uma preta velha com um coraçãozão enorme te atendendo. Tá? Que legal. Tá, então, Panelinha em São Tomé das Letras. Perfeito. Luciana, a gente nunca foi lá. Você, como uma jovem mística, você poderia me levar um dia. Aham, pode deixar que eu te levo, mas não por ser jovem mística. Vale pelo rolê. Lógico. Vale. Pra quem gosta de cachoeira, pra quem gosta de... Puta, desculpa. Não, tem que comer. É isso, gente. Se é bom pra comer, é onde eu quero estar. Então... Perfeito. Temos, Luciana. O quê? Filha da mãe. Então, gente, esperamos que vocês tenham gostado, assim como nós gostamos desse papo, que foi muito legal. E esperamos vocês aí num próximo programa. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.